Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O nome da reunião de hoje, anote, você que acompanha essa transmissão também, tome nota aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, todos. Conselhos é o título da reunião de hoje. Conselhos. Isso. Coloca aí no teu caderninho de anotações em letras bem grandes. Conselhos. Parte 1. Conselhos, parte 1. E o primeiro conselho de Deus, que vamos estar meditando nessa manhã, o primeiro conselho que Ele quer para o nosso crescimento espiritual, está no Salmo 37, verso 1. Salmo 37, verso 1. Vamos a esse primeiro conselho de Deus para as nossas vidas. Salmo 37, a partir do verso 1, igreja. Em nome do Senhor Jesus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Vai vendo, declaro você com a mente de Cristo, com os olhos iluminados. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Quem é que está dando esse conselho? Deus para a sua vida. Não fica aborrecido, meu discípulo, meu servo, meu filho, meu amado, meu predestinado. Não se aborreça. A felicidade daquele que anda na carne é temporária. Tem um prazo de validade. Parece que não, mas a Bíblia diz, conforme nós estamos lendo aqui, os dias da colheita está perto. De tempo ao tempo, os acontecimentos vão surgir. A gente vai ter resposta. Deus diz, se está plantando, vai colher. Se você planta o que é bom, você colhe. Se você planta o que é ruim, você também colhe. E aquele que está na carne, também tem colheita para ele. Parece que não, mas tem. Então não ande aborrecido, chateado. Puxa vida, eu estou aqui servindo a Deus e sigo bem, pastor, eu sigo bem. O senhor sempre me vê aqui congregando, louvando a Deus, orando, eu estou seguindo bem. E a outra pessoa não segue o bem e está se dando bem. E eu aqui numa luta tão grande, e o fulano lá na maldade, na carnalidade, não acontece nada com ele. Calma. Deus está dizendo, Ele está aconselhando, é tudo questão de tempo. Logo, logo essa pessoa vai colher, diz o Senhor. Parece que não, mas a colheita dela está perto, está próximo. A conta um dia vai chegar. Isso é para todo mundo. Eu me faço entender? Não deixe a carne falar aí dentro de você, porque senão você vai andar irritado, irado, nervoso. Para que você não entre na incredulidade. Para que viver seguindo bem? Se o fulano lá que está fazendo maldade está se dando bem, para que viver? Não deixe a carne falar, porque senão a incredulidade entra no seu coração. Não é verdade? Para que seguir o bem se o outro lá, vive na carne, engana todo mundo, mente, rouba, faz isso, faz aquilo, está se dando bem, pastor, aparentemente abençoado. Logo, logo ele terá a sua colheita. Então não fica aí aborrecido não, não deixe a carne falar, não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Ao ponto de você ter esse pensamento, não vale a pena servir a Deus, olha lá, sabe de uma coisa?
eu vou fazer o mesmo ou pior. O outro lá está roubando, está se dando bem. O outro está enganando, está se dando bem. Eu também vou mexer os meus pauzinhos. Eu estou precisando de um dinheiro mesmo. Se o outro está trapaceando, está conseguindo um por fora, eu também vou fazer o meu. Vou fazer meu caixa 2 aqui no meu trabalho. Vou fazer o meu também. Abençoado. Paulo diz, e isso, conselho de Deus para Timóteo. Timóteo, sabe qual é a raiz de todos os males? O amor ao dinheiro. E muitos têm naufragado na fé. E muitos têm sofrido por causa disso. Então, eu recebo esse conselho aí, ativado na sua vida. Amém? De Deus não se zomba. O que semeamos, nós vamos o quê? Colher. Então, tem prazo de validade. Fica aborrecido não. É o conselho de papai. Salmo 37, verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Confia, abençoado. É o que diz o começo do verso. Conselho de quem? Meu ou de Deus? De Deus. Por isso que o tema de hoje é conselhos para os discípulos do Senhor. Para você meditar nos conselhos de Deus. Na teoria você conhece o Salmo 37. Mas Deus quer que você viva uma vida bem vivida, a vida espiritual. Porque a vida espiritual bem vivida traz consequências para a sua vida física e a sua vida material. No decorrer da leitura você vai perceber isso. Que uma vida espiritual bem vivida traz consequências boas. E o conselho é, confia. Deus está te orientando? Confia. Deus está te dando a palavra aqui? O alimento espiritual? Então confia. Ele sabe daquilo que você precisa. E Ele vai suprir as suas necessidades. Amém? Confia, abençoado. Uma pessoa que confia, ela faz aquilo que a palavra manda ela fazer. Se você confia, você faz aquilo que a palavra pede para você fazer. Ela sabe que Deus não falha. O cristão que vive a vida espiritual bem vivida, ele sabe que Deus não desampara. Que Deus não se esquece de você. Detalhe, confia no Senhor e faz o quê? O bem. Detalhe importante, não é só confiar, é confiar e fazer o bem. Não é você confiar aqui dentro da igreja e lá fora você ser uma pessoa do mal. É você confiar e fazer o bem. Porque tem pessoas que estão no corpo de Cristo, eu confio, mas lá fora é uma pessoa do mal. É confiar e fazer o bem. De repente você tem se deparado com isso. Como é que pode? A pessoa saiu da igreja agora e fazendo o mal. E sendo uma pessoa do mal, é confiar e fazer o bem. Seguindo, ainda no verso 3, confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra. E um outro conselho, e alimenta-te da verdade. A palavra é combustível para que você, abençoado, seja a luz do mundo, sal da terra. Se você não se alimenta da verdade, você não consegue cumprir aquela palavra que Jesus fala. Que você tem que ser luz no ambiente. Porque se você não for luz, todo o teu corpo estará o quê? Em trevas. É assim que Jesus ensina. Então você tem que se alimentar para você ser luz. Porque senão você se torna, segundo a carne, um verdadeiro demônio. Um verdadeiro diabo. É esse diabo carne que você tem que combater. Esse é o nosso diabo de todo dia. Por isso que a gente tem que se alimentar de Deus para vencer esse diabo de todos os dias. A nossa carne em um nome do Senhor Jesus. É se alimentando da verdade que nas horas de dor e de angústia e de preocupações, você tem confiança. É se alimentando da verdade, abençoado.
Deus vai me ajudar. A palavra dele vai se cumprir na minha vida. É se alimentando de Deus que você tem essa confiança por dentro. No seu viver diário, aí dentro do seu coração, em nome do Senhor Jesus, tem pessoas que entram na igreja vazias e saem vazias por causa da falta desse viver espiritual bem vivido. Ela só está na teoria das coisas, mas tem que viver a vida espiritual bem vivida. É confiar e não ser uma pessoa do mal, é confiar e se alimentar da verdade. Eu preciso colocar a palavra de Deus sempre na minha cabeça, a mensagem de Deus na minha cabeça, os louvores de Deus na minha vida. Às vezes você ocupa a sua cabeça com tanta coisa, abençoado, e você não põe a mensagem de Deus na sua cabeça. Verso 4, Salmo 37. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração, abençoado. Estabeleça um vínculo com o Senhor, uma intimidade de verdade. Tenha vontade de Deus em sua vida. Não deixa as coisas mínimas dessa vida atrapalhar você, de se alimentar do Senhor. Hoje eu não vou à igreja, porque a unha do pé não está combinando com a da mão. Não vou, ninguém me tira hoje daqui. Mas por que você não vai? Mas que bobagem, não vou. Não vou. Esse é um pequeno exemplo. Aí tem pessoas que desistem do congregar por causa da roupa, por causa do sapato, e depois por causa do cabelo, por causa do olho, por causa da maquiagem, e por causa do pé, por causa do dedinho, por causa da mão, por causa do feijão que não ficou pronto ontem. Pelo amor de Deus, abençoado. As coisas espirituais é a coisa mais importante da nossa vida. Deus tem que estar realmente em primeiro lugar, é o conselho. Não tem que me alimentar de Deus. Eu tenho que colocar o conselho dele na minha cabeça. Aí você não se alimenta por causa que a mão não está combinando com o pé? Meu Deus do céu. Isso é a pobreza espiritual ao extremo. Isso é uma decadência do ser humano com relação às coisas de Deus. Isso não pode acontecer na vida de ninguém, nem tampouco na sua vida, meu irmão. Eu recebo que muitos que estão me ouvindo agora, tome a atitude de congregar. Tem pessoas vivendo uma interpretação criada por ela, que servir a Deus é só ler a Bíblia em casa, que servir a Deus, contanto que eu não faça mal a ninguém. Eu não faço mal para ninguém. Então já estou servindo a Deus. Está tudo certinho. Ela quer resumir o cristianismo na sua interpretação. E a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós temos que ser praticantes, que nós temos que ser adoradores, que nós temos que meditar na palavra, que devemos estar congregando em exercício da fé, da perseverança e do conhecimento. Temos que estar em exercício do conselho divino dentro da gente. Tem muita gente aí na sua interpretação. Nós estamos aqui para viver conforme está escrito na Bíblia, e não segundo a sua interpretação que você criou, que você anda com ela aí, e que nunca vai trazer benefício para a sua vida, nunca, porque nós temos que viver uma vida espiritual conforme os conselhos de quem? De Deus. Olha como é diferente da interpretação da pessoa. A pessoa diz, eu não faço mal a ninguém, já estou servindo a Deus. Aí Deus não. Agrade-se de mim. Confie, alimente-se da minha palavra. Não é diferente? Como muda, né? Da interpretação daquele filho, daquele marido, daquela esposa, daquela irmã, daquela prima de 2º, 3º, 4º grau. Que diferença, né? Então, por isso que é muito importante estarmos congregando e sempre. Então, segundo o conselho do verso 4 do Salmo 37, nós temos que ter um vínculo com o Senhor. O abençoado que se agrada de Deus, ele não quer estar em falta com o ensino, com a palavra. E o dia que ele falta, pastor, eu quero a pregação, porque eu não quero estar em falta com o ensino, eu quero estar a par de tudo que o Espírito Santo está dando como alimento nesse lugar. Aquele que se agrada do Senhor, ele não aceita estar em falta, dona divina.
com a palavra de Deus. Não, eu preciso. Ele tem alegria em estar aqui congregando, abençoado. Alegria, gozo no coração. Ele faz as coisas para Deus com alegria. Ele tem prazer em adorar a Deus. Ele se esforça para não perder o louvor, o momento da oração, o momento do congregar. Ele é humilde. Eu preciso de Deus. Aquele que se agrada do Senhor. Ele é humilde. Não, eu preciso do Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, Pai. Eu preciso do teu conselho para que eu tenha felicidade e paz. E vida verdadeira. Porque vida verdadeira a gente só tem quando a gente alimenta da tua palavra. Aí você tem vida verdadeira. Os que se agradam do Senhor, ele é honrado por Deus e honra a obra do Senhor. Ele é honrado por Deus em suas finanças e honra a graça de Deus. Ele semeia com alegria. Ele não se esquece nem deixa para depois. Não tem essa coisa, eu esqueci. O discípulo de Deus, ele é generoso. Não tem esquecimento nele. Isso é carne. Eu esqueci. No fundo, você sabe que você não esqueceu. Você deixou a sua carne comer a semente. Em graça a gente não come a semente, ensina Paulo. Porque Deus dá semente a quem semeia. Em graça nós comemos o fruto, nunca a semente. Nunca a semente, é só o fruto. A semente é para a gente plantar, para que a gente receba mais de Deus. Em nome de semente não se come, o que se come é o fruto. Então, meus amados, acerte essas coisas que estão falhas, de repente, porventura, talvez na sua vida, porque eu não estou julgando ninguém, aqui, na igreja física, e nem tampouco você que me ouve agora, e acompanha esse vídeo. Acerte essas coisas que estão falhas em você. Se está faltando você ter mais amor, mais zelo às coisas de Deus, acerte isso. Acerte isso. Receba esse conselho. A aparência cristã não vale para Deus. Se você está mantendo uma aparência, me perdoe. Se você está mantendo uma aparência cristã, então é um disfarce, é uma máscara que você está usando. Se você está mantendo uma coisa, amém, recebo. Se você sabe fazer aquela força, é complicado, viu? Você vai ficar cansado disso, logo, logo. E como eu sempre digo, o seu bicho papão vai aparecer. Porque se você está mantendo uma coisa, você vai cansar. E o bicho papão vai aparecer. Fica aí o recado. Ter fé no reino de Deus. Atenção, hein? No reino de Deus não podemos ter uma fé superficial, de aparência. Ela tem que ser de verdade. O nosso relacionamento com Deus não pode ser de aparência. Não pode ser um relacionamento que acaba lá na frente. Tem que ser um relacionamento permanente, como a Bíblia pede para mim e para você. Amém. Permanente. Um relacionamento de verdade. E quando é de verdade, a gente vê os frutos. Jesus falou, a árvore boa começa a dar fruto, hein? A árvore que está bem plantada começa a dar fruto. Se não está dando fruto, é porque o espiritual ainda não cresceu. É a carne que ainda está governando ali. É a carne. É o falar da carne. Não podemos servir a Deus só nos momentos bons. Eu amo a Deus e quero a Deus só nos momentos bons? E o pastor uma bênção só nos momentos bons? Isso não vale. A gente tem que amar a Deus em toda e qualquer situação. E o pastor uma bênção em toda e qualquer situação da minha vida. Então, a tua semana foi tempestuosa? Você está vivendo um dia mau?
A graça continua sendo uma bênção, a palavra é importante para a minha vida, e o pastor é uma bênção, continua sendo uma bênção na minha vida, eu louvo a Deus pela vida dele. Amém. Nada muda. Não deixe a incredulidade tomar conta do seu coração. Verso 5, Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais o quê? Ele fará. Tem pessoas que querem que Deus faça tudo. Ela quer tudo de Deus. Tudo. Mas só que ela não quer mudar. Tem muita gente assim. Pessoas que querem tudo de Deus, mas só que elas não querem mudar. Elas não querem viver a transformação que a palavra pede. Elas querem permanecer nos mesmos caminhos, nas mesmas manias, nas mesmas atitudes, no mesmo comodismo com relação a Deus. Tem que mudar, segundo os conselhos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Isso quando você observa os conselhos, porque tem o verso que vem antes, e o outro que vem antes, e o outro que vem antes. Quando você observa os conselhos, aí você recebe justiça na sua vida. É aquilo que eu falei e vou repetir ao longo da reunião o tempo todo. Se você está vivendo a vida espiritual bem vivida, vai ter consequências para a sua vida física e para a sua vida material. Vai ter justiça, vai ter livramento, você vai ter prosperidade, as coisas vão começar a se acertar, porque você está vivendo a vida espiritual bem vivida. Caso contrário, se não é bem vivida, também vai ter consequências ruins. Verso 7, Salmo 37, seguindo: descansa no Senhor e espera nele. Te aquieta, abençoado. É o conselho, hein? Calma, anule a ansiedade, isso é um ponto importantíssimo. Ele vai trazer o que você espera, isso se você confia. Amém? Amém. Não pode ser uma espera, o crente da graça, o cristão da graça não pode viver uma espera angustiada, uma espera nervosa, porque vai causar muitas dores, doenças em você, doenças no seu corpo. Tem que ser uma espera tranquila mesmo. Não é fácil, né? É um conselho que não é fácil. Descanse e espera, não é fácil. Mas esse é um exercício divino que temos que nos acostumar a fazer. Nós temos que exercitar esse conselho na nossa vida, nos acostumar a ele. Não é fácil, mas nós temos que nos acostumar a ele. Aplicar esse exercício em nossas vidas. Jesus, de certa feita, disse, lá em Lucas 12, 25, nenhuma ansiedade vai mudar o futuro. Está aqui no telão. Nenhuma ansiedade vai mudar o futuro. Então não adianta você ficar ansioso. Lucas 12, 25, anote você também, que acompanha esse vídeo. Esperar é a nossa fé, diz Paulo em Hebreus 11, 1. Esperar é o ritmo nosso. Eu não vejo, mas eu espero em Deus, com aquela certeza, com aquela convicção que vai acontecer. Amém? Nós temos que viver a fé da maneira que a Bíblia ensina. A fé é a certeza, a convicção de coisas que eu não estou vendo. E eu tenho que chamar a existência até tomar posse. Essa é a fé do cristão da graça. Essa é a nossa espera. Nós temos que viver isso. Eu me faço entender? E colocar situações e começar a tratar com Deus o problema e perseverar. Seja casamento, filho, trabalho, seja o que for. E colocar ali diante de Deus e perseverar e ficar tratando com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente se acabará mal. Veja que Deus, através da vida do salmista, repete uma vez mais o conselho do verso 1
do Salmo 37. Não se aborreça por causa do incrédulo, que não está seguindo bem, e que você olha assim, nossa, mas está se dando bem, né? E comprou isso, está comprando mais aquilo. Todo aquele que está na carne tem prazo de validade. Abençoado. Dê tempo ao tempo. O nosso Deus faz diferença entre aquele que serve e o que não serve. Um outro conselho importante, olhe para mim. Não caia no engano da carne de achar que já sabe de tudo das coisas de Deus. Não caia no engano da carne que você já é conhecedor de tudo. Olha o que diz a palavra em Provérbios 3:5. Olha o conselho de Deus em Provérbios 3:5. E começa assim, ó. Provérbios 3:5. Mais um conselho de Deus para nossas vidas. Porque tem pessoas que têm o hábito de falar, isso é carne. Eu já sei de tudo. Já conheço tudo da Bíblia, já li 5 vezes, 10 vezes. Nem preciso congregar. Já sei de tudo. Sei. Isso aí também já sei. Antes da palavra sair da boca do pastor, também já sei. Sei até o louvor que ele vai cantar já. Eita. O negócio está sério aí. 3:5. Confia no Senhor de todo o quê? De todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio o quê? Entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Até aqui, pausa. Até aqui. Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não se apoie, abençoado, na sua própria inteligência. Não se apoie na sua sabedoria humana, na sua força humana. É o conselho do Pai. Ao ponto de achar que você já sabe de tudo, nem precisa nem congregar mais. Eu tenho 15 anos, pastor. Eu já vou para 16. Eu estou com 38 anos de evangelho. Muitos anos de aula dominical. Muitos anos de graça. Conheço muito, tudo da graça eu sei já. Nós estamos crescendo de glória em glória, eu e você. Sejamos todos humildes no corpo de Cristo. É o conselho do Pai. Amém? Não seja sábio aos seus próprios olhos. A Bíblia diz também no Salmo 32, verso 8. Não seja burro. Não seja teimoso. É a Bíblia que diz, tá? Não estou chamando aqui ninguém de burro. E nem você que está acompanhando essa transmissão. Vamos à leitura? Salmo 32, verso 8 e verso 9, olha só. E assim diz a palavra de Deus. Salmo 32, a partir do verso 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves o quê? Seguir. Eu vou te dar o conselho, hein? E sobre as minhas vistas te darei o quê? Conselho. O tema de hoje é conselhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, em outras traduções, como um burro, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus não quer que estejamos aqui como animal, porque o animal, para obedecer, a Bíblia está dizendo, ele só obedece com cabresto, dominado à força. Só a base da força é que ele obedece. E Deus não quer a gente aqui assim não, abençoado. Obrigado, uma obediência obrigada. Deus não quer esse tipo de obediência. Deus não quer gente teimosa, um coração teimoso, que congrega e ao invés de melhorar, a pessoa só piora. Isso é teimosia, gente. Se você está congregando, você tem que melhorar e não piorar. Tem gente que congrega e ao invés de melhorar, parece que está piorando. Tem pessoas que no sistema religioso são dominadas pelo medo para funcionar. Você já se deu conta disso? São fiéis por medo. Demônio. Olha para mim, demônio. Sim, vou olhar para você.
Pode olhar. Olha para mim, demônio. Se esse pessoal, olha para mim, demônio. Se esse pessoal não der o envelope, o sacrifício, a oferta, o dízimo, o que é que você vai fazer com ele? Vou destruir todo mundo. E a pessoa, por medo, o que é que ela faz? Ai, toma logo, pastor. Olha aqui o cabresto do medo. Então tem ovelhinha que só funciona à base do cabresto. Igualzinho o animal, igualzinho a mula, igualzinho o cavalo. É um animal selvagem, né? Que você tem que usar a força para dominar o bicho. São dominados pela força, abençoada. Abençoada, Glaucia. Abençoada, Noeli. Pela força. Vem. Animais selvagens, né? Dominados pela força. A gente não pode ser assim na graça de Deus, não. Tem que ser por amor. Obediência a Deus, submissão a Deus, abençoado. Em o nome de Jesus. Acerta essas coisas que estão faltando na tua vida, abençoado. Obediência. Unidade, humildade no corpo de Cristo. Você tem que acertar isso. Se você quer obter o favor de Deus, você tem que acertar isso na sua vida. Tem gente que só anda. Parece que não, mas é uma realidade. Agora eu vou para a igreja. Mas por que você agora quer ir para a igreja? Você não viu o que aconteceu comigo? Quase que eu morro. Quase que eu vou para a igreja agora. Tem gente assim, cabresto. Tem que acontecer bastante coisa, como aconteceu na vida do filho pródigo, para aparecer na igreja. E arrependimento verdadeiro só é verdadeiro quando ele é conforme aquele do filho pródigo, viu? Uma pessoa que se arrepende de verdade, o arrependimento é do filho pródigo. É um arrependimento que a pessoa errou, falhou, errei com você, falhei com você, e ela se volta para Deus. Caso contrário, esse arrependimento não é arrependimento, e essa pessoa futuramente vai te causar os mesmos problemas que ela te causou, e pediu perdão, e se arrependeu, se humilhou, e ajoelhou, e se arrastou, e gritou, e chorou. Ai, Chavinho, me perdoa, Chavinho. É engraçado, mas é uma realidade. Se o arrependimento não é como o do filho pródigo, o futuro vai fazer de novo, porque aquele corpo de carne não está alimentado no Espírito. Entenda isso. Por Cristo Jesus, não estou desejando o seu mal, não quero que nenhum sofrimento se repita na sua vida, na sua família, nem no seu casamento. Mas se o arrependimento daquela pessoa não é como o do filho pródigo, abençoado, essa pessoa vai te causar os mesmos problemas daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, ou daqui a um ano, não sei. Infelizmente. Vai aparecer de novo aqueles sintomas. Ai, pastor, pelo amor de Deus, não. Eu recebo que não. Para isto não acontecer, o arrependimento tem que ser do filho pródigo. Ele se voltou para o pai, e aquela vida lá atrás ficou como? Zerada de vez. E ele estava no mundão, não estava? Estava curtindo tudo, gastando dinheiro com tudo que ele... Ah, meu filho, eu não quero nem entrar no assunto. Isso é mensagem para o outro dia. Ele teve que se arrepender mesmo, arrependimento de verdade. Se não é, você vai ter problema. Então, Deus espera de nós uma conversão, uma obediência, uma submissão de verdade. O ensino vem e tem abençoados que não chega junto. O ensino vem para a pessoa se dedicar e ela... Não. É aquela teimosia, sabe? Não. Ela não quer acompanhar, ela não quer se envolver, ela não quer estar junto, é uma pessoa teimosa. É as pessoas que têm que pedir perdão para ela, porque ela não pede perdão para ninguém. Não, é as pessoas que têm que vir pedir perdão para mim. É as pessoas que têm que ir ao encontro dela, para falar, para se comunicar, para tudo. Porque na cabeça dele, não é para ela ir ao encontro de ninguém. É as pessoas que têm que vir ao meu encontro. É as pessoas que têm que pedir perdão para mim, eu não vou pedir perdão para ninguém.
Ela ouve a mensagem e na cabeça dela é para o fulano. Ah, se tivesse aqui é para o Beltrano. É para ele, é para ele. Nunca é para a pessoa, é sempre para os outros. Você viu a palavra? Foi toda para o fulano. Era bom que o fulano estivesse lá para ouvir. E nunca é para você, por quê? Tem gente assim, ela congrega e o tempo todo, você viu a palavra? Foi todinha para a fulana lá, né? A vizinha. Você viu que foi todinha lá para a Kátia, né? Foi toda para a Kátia a palavra hoje. E nunca é para você. Que coisa absurda, né? É sempre tudo para o seu filho, nunca é para você. A palavra sempre é toda para o marido, nunca é para você. É sempre para a esposa. E nunca é para você que é marido. É só para tua esposa, é para tu também, marido, que está me ouvindo. Tem gente assim no reino de Deus. É uma teimosia, que misericórdia, viu? Então, se você quer obter o favor de Deus, abençoado, seja submisso. Em nome do Senhor Jesus, obediência e submissão, com amor, com humildade, em nome de Jesus. A palavra veio, amém, meu Senhor, eu vou viver. Sem cabresto, amém, meu Senhor. É isso também que eu vou declarar. É isso também que eu vou determinar na igreja, com os irmãos, na vida do pastor, lá em casa. É isso também que eu vou declarar. Eu quero essa palavra para a minha vida, meu Senhor, eu quero. Todos estão semeando na igreja. O pastor falou que está precisando consertar algo. Estão todos semeando. Eu também vou fazer a minha parte. Eu também vou chegar junto naquilo que eu posso. Essa graça também é importante para mim. Essa graça, pastor, ela mudou o meu viver. Então eu não posso ser egoísta. Eu vou levar também ela para outras pessoas. Agora chegou a minha vez de falar dessa graça para outras pessoas. Quem pensa em servir, a sua vida fica mais bonita, fica mais feliz, abençoado. A nossa vida fica mais alegre, você que pensa em servir, você que tem um coração assim, e não é uma mula teimosa. Como diz a palavra. Ainda bem que está na Bíblia, porque se eu falasse e não mostrasse na Bíblia, você viu hoje? Para mim deu. Chamar a gente de burro já deu. Oh, não, aí deu, foi a gota d'água. E ainda falar que a gente é cavalo, que dá coisa, ó. Tudo menos isso. Hoje não piso mais lá. Foi o meu último dia. Ainda bem que está na Bíblia. Louvado seja Deus, meu Senhor, que eu estou lendo que está na Bíblia. Porque é dura a palavra, mas a teimosia do seu coração, ela precisa cair por terra. A carne está falando muito em vocês, precisa mudar. Vamos a um outro conselho de Deus que vem através da boca do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, verso 4. E assim diz o Evangelho em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Anote aí, abençoado de Deus, você que acompanha a esta transmissão. Anote para meditar. Depois, uma vez mais. Filipenses 4, 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E eu digo, não é fácil. Não é fácil você passar por tribulação, pelo momento de enfermidade, ou ver um amigo, uma pessoa que você ama, um parente, ou alguém de dentro da sua casa doente, ou desempregado, e você viver esse conselho. Não é fácil, dona Divina. Não é fácil. Você permanecer alegre, passando por tribulações. Você permanecer alegre. Esse alegrai-vos é você permanecer com os seus olhos postos no Senhor. Não é que o fulano está doente e você... que alegria! Não é o pé da letra não, abençoado. Porque não é fácil você estar contente, feliz, em paz, desempregado, por exemplo. Ou com um diagnóstico médico. Ó, você vai tomar esse remédio, mas mesmo assim não vai resolver. Porque você iniciou o tratamento muito tarde. Bom, eu vou me alegrar. Eu vou permanecer alegre. Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, porque essa situação o médico falou que não pode resolver, nem tampouco eu recebo um milagre em meu corpo. Em nome de Jesus.
Amém. Nós temos que fazer como o rei Josafá, 2 Crônicas 20:12. Eu não tenho forças para resolver isto, meu Senhor, mas os meus olhos estão postos em Ti. Segundo livro de Crônicas, daqui a pouco vai estar aqui no telão, tá? Capítulo 20, verso 12. Anota aí. Não passei? Não tem problema. Anota aí, abençoado. 2 Crônicas 20, 12. Seguindo com a leitura aqui em Filipenses, lemos o verso 4 do capítulo 4, vamos ao 5. Seja a vossa moderação que conhecida de todos os homens. Perto está quem? O Senhor. A sua atitude, abençoado, seu comportamento de um conhecedor da graça de Deus, o seu idioma. Tem pessoas que nem sabem que você frequenta, que você congrega, que você se alimenta de Deus, porque as suas atitudes não é de uma pessoa que é conhecedor do Evangelho. Você tem que tornar conhecido diante dos homens que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que está vivendo o cristianismo. As pessoas precisam notar a luz do mundo que é você, é o conselho de Deus. Você tem que ter idioma. Abençoado, pedra viva, eleito, escolhido de Deus, mais que vencedor, tem que sair da sua boca, em o nome de Jesus, e outras coisas mais que Deus tem ensinado aqui para ti. Verso 6, Filipenses capítulo 4, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações o quê? De graças, vivendo essa vida espiritual bem vivida. Verso 7, e a paz de Deus que excede todo entendimento, olha só, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Está vendo? A consequência de você viver uma vida espiritual bem vivida. A ansiedade é muito ruim, mas aqui está o conselho, não andeis ansiosos, por nada nessa vida. A ansiedade é uma doença da alma, da carne. É ela que fala, é ela que nos preocupa. É algo que você tem que trabalhar com o ensino de Deus, para ir superando. Entende, abençoado? Você tem que pegar as mensagens, ouvir muito, se alimentar muito da palavra, para ir trabalhando, para superar a ansiedade em você. Não é fácil não se preocupar, né? Não andar ansioso, quando se tem problemas, quando a pressão é grande em você, aquela pressão, dor, doença, preocupação, desemprego, tanta situação, família, para sustentar. Mas nós temos que ser perseverantes e trabalhar esse ensino em nós. São situações que a gente pode mudar com orientação divina. Eu vou orar, eu vou colocar a mensagem de Deus na minha cabeça, eu vou ouvir mais as pregações, eu vou me ocupar com as coisas de Deus, eu vou louvar, e hoje é o melhor dia da minha vida. Agora vamos a Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. E aqui está finalizada a parte 1, conselhos. Êxodo 15, 26. E disse, aqui é Deus falando, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Quem foi que enviou enfermidade sobre os egípcios? Todas as pragas? Deus. Então, olhando o cenário que estamos vivendo no presente, quem é que está no controle de todo ele? Eita! Pois eu sou o Senhor que te sara. Diga, eu recebo. Eu sou o Senhor que te sara.
Eu recebo o braço forte do Senhor nessa situação. Eu recebo que o Senhor me cura. Deus dizendo, foi eu que enviei todas as enfermidades que matou os egípcios. Foi eu, Deus. E tem gente aí culpando político por causa do Covid-19. O Brasil está assim por causa desse homem aí. Foi ele o culpado. Tem que morrer. Tem que sair da cadeira que ele está ocupando. Abençoados. Desde que mundo, é Deus o chefe disso aqui. É Deus o chefe dessa coisa toda aqui. Dessa máquina toda aqui, é Ele que manda. E Ele falou, foi eu que enviei, viu? E eu sou o Deus que saro. Que coisa boa, meu Deus do céu. Então vamos conversar e falar com esse Deus que diz, sou eu o Deus que saro. Em nome de Jesus, fique de pé. Apesar de todas as situações, Senhor, eu me recebo firme nos teus conselhos. Me recebo contente, me recebo alegre, me recebo em paz. Fácil não é, Senhor. Fácil não é. Mas me recebo alegre. Fácil não é, meu Deus, passar por tribulações. No momento ter pouco dinheiro e ter que sustentar uma família, estar desempregado, fácil não é. Mas me recebo, Senhor, e te peço forças para viver os teus conselhos. A ministração da tua palavra que veio ao nosso coração nessa manhã. Receba, meu Deus, mas fácil não é. Fácil não é, Senhor. Passar pela dor e continuar confiando. Passar pela perseguição, uma pessoa infernizando a sua vida, roubando a tua paz, praticamente 24 horas por dia, e você estar contente. Fácil não é, Senhor, mas eu me recebo firme na palavra de hoje, porque o Senhor diz que nos atende as nossas orações. O Senhor diz na tua palavra, os meus olhos repousam sobre os justos, e os seus ouvidos, os teus ouvidos, Senhor, estão abertos ao nosso clamor. A tua palavra também diz, clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. E a tua palavra também diz, meu Deus, que o Senhor derrama luz em nossas trevas. Eu recebo, Deus, o Senhor derramando luz em nossas trevas, derramando luz nessa tristeza que essa pessoa está sentindo, essa pessoa que acompanha essa transmissão. O Senhor derramando luz nessa angústia, nessa depressão, nesse medo, nessa dor, nessa enfermidade. Eu sou Deus que te sara. Recebo Deus me sarando, Deus me curando, Ele derramando luz em minha vida, como diz a sua palavra. Peça, converse com Deus, peça por sua misericórdia, procure acertar as coisas que estão falhas no seu viver, no seu servir a Deus, abençoado. Procura acertar essas coisas que estão falhas nas coisas para com Deus. Procura mudar, abençoado. Quando a palavra pede para você chegar junto, não seja teimoso. Quando Deus diz, alimenta da minha palavra, põe a minha graça na tua cabeça, não seja teimoso, obedeça, seja submisso. Procura andar em unidade, em harmonia no corpo de Cristo. Não seja um cristão teimoso. Ele falou lá, mas eu só vou fazer se eu quiser.
Não, abençoado. Você está aqui para andar do jeito de Deus, conforme os seus conselhos. Ele falou, ó, confia. Agrada-te de mim. Alimenta-te da minha verdade. Entrega os teus caminhos, hein? Seja submisso. Espera. Não seja teimoso como um animal que precisa ser domado à base da força para obedecer. Se alegre. Coloque diante de mim aquilo que você precisa. Vive essa vida espiritual bem vivida. E você já vai começar a ter paz por dentro. Em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, Deus. Receba a tua palavra na manhã de hoje. Que tu és o Deus que me livra e que não vai permitir que a enfermidade, nenhuma praga venha sobre a minha vida. Porque o Senhor é o Deus que me sara. Eu te recebo em saúde perfeita. Em nome do Senhor Jesus. É só você viver essa vida espiritual bem vivida. E você vai ter tudo, tudo do bom e do melhor. Porque a vida espiritual bem vivida traz consequências boas para o corpo e para a vida material. Você vai tocar em muita riqueza, em muita prosperidade. Eu recebo. Em nome do Senhor Jesus eu recebo. Receba o teu coração alegre, saindo daqui feliz, cumprimentando os irmãos, falando com todo mundo, alegre. Alegrai-vos, abençoados de Deus. Não é fácil, pastor. É, eu também sei que não é. Mas nós vamos trabalhar, nós vamos exercitar esse conselho divino. É um conselho divino que a gente tem que trabalhar ele na nossa vida, para a gente superar a dor, para a gente superar a tristeza, a angústia. É só praticando que a gente supera. Tá bom? Eu recebo você reinando em vida. Eu recebo o braço forte de Deus te ajudando, acabando com tudo isso que está te angustiando. Na tua vida, no teu trabalho, na tua casa, na tua família. Diga, eu estou na graça de Deus. E eu me recebo reinando em vida, na graça de Deus. Louve a Deus com suas palmas. Em nome de Jesus. Te declaro reinando em vida. Um dia abençoado, os anjos te levando em segurança. Se despeça seu irmão, assim ó, com um soquinho, cotovelo. Mas devagar, hein? Não machuca o irmão não. E uma semana abençoada a todos. Tchau. Até a próxima, até quarta, até domingo. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro de Lis.